Oi, gente, eu sou a Gabriela Moia, do criandonossarealidade.com.br e hoje a gente vai falar sobre um novo olhar da medicina. A gente tem ouvido falar também sobre a medicina integrativa, existem várias coisas acontecendo na parte de tratamentos relacionados à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida, à prevenção. Enfim, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a doutora Alessandra Raskowski. Obrigada, doutora, pela sua presença. Doutora não, né? Na verdade ela é uma menina, então eu não consigo nem falar doutora. Tô bem conservada, né? Ale para os íntimos. Isso. A Ale, gente, ela é endocrinologista. Ela já tá há quantos anos trabalhando como médica? Você quer falar mesmo? 23. Não! 23 anos, gente. Então ela já desenvolveu vários artigos científicos, publicou várias pesquisas dentro do universo da endocrinologia. Ela hoje trabalha com uma metodologia integrada também com as outras coisas que ela faz, que é o Mind Body Medicine, que é uma tecnologia que ela já se formou em Harvard, que já é aplicada no mundo, não é ainda reconhecida, está sendo reconhecida aqui no Brasil. Então ela vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona. Mas então eu queria que você contasse primeiro o seu histórico. Por que você se interessou pela medicina e por que você se interessou por essa parte não tão tradicional da medicina que é aplicada hoje no Ocidente? Então, primeiro, é um prazer estar falando disso, porque é algo que eu acredito muito e eu acho que a medicina personalizada, num olhar mais preventivo, é o futuro da medicina, é o que a gente pode oferecer de melhor para os pacientes. E aí eu acho que dá para explicar só contando um pouco da evolução. Eu acho que eu já nasci meio médica, eu sempre quis fazer medicina. A única coisa que mudou é que eu sempre quis fazer pediatria e na época da faculdade, a primeira vez que eu vi uma criança morrendo no pronto-socorro, eu falei que eu gostava de criança saudável, que eu não ia fazer pediatria. E eu sempre gostei de entender o todo. Nunca gostei de especialidades muito específicas. Então, por exemplo, oftalmologia, né? Você vai só olhar o olho e você mal é médico depois, no sentido generalista, porque você se especializou muito naquele órgão. Então, eu acabei fazendo residência em clínica geral primeiro, né? Depois de 2 anos eu fiz endocrinologia no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e me interessei muito pela parte que a gente chama de metabologia. Então, obesidade, diabetes, que envolvem muito o estilo de vida e comportamento. Então, é muito difícil você tratar esse tipo de patologia, que são as doenças crônicas, sem ter um olhar maior ainda do todo, né? Então, a endocrinologia, ela é muito interessante porque realmente ela consegue e ela precisa ter análise de diagnóstico de todas as glândulas, de todos os hormônios do corpo, mas eu gosto até mais do nome que eles usam nos Estados Unidos. Sabe como eles chamam, Gabi? Eles chamam de psico, neuro, endócrino, imunologia, a especialidade, porque tá tudo muito relacionado. Então, a hora que você tem um pensamento positivo ou uma emoção boa ou você está muito nervoso, você vai liberar neurotransmissores que vão te dar mais ou menos sensação de bem-estar, e aí vão liberar hormônios de estresse positivo ou negativo que vão ter efeito no corpo inteiro, no sistema inteiro. O coração vai bater mais rápido, a respiração vai ficar curta. Ou seja, o nosso corpo ele reage com toda a nossa manifestação de pensamento, de emoção, né? Exatamente, e reage fisicamente, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital das Clínicas com o Dr. Alfredo Halpern, que infelizmente faleceu, e ele foi alguém muito importante na minha formação, mas ele me estimulou muito a fazer o ambulatório clínico de obesidade grave, que eram os pacientes que operavam e ficavam sendo acompanhados só com cirurgiões. Depois disso, o que realmente aconteceu na evolução? Eu comecei a perceber cada vez mais, imagina um obeso que foi para a cirurgia e que ele não teve um cuidado mais amplo, emocional, na parte de nutrição. Ele só queria emagrecer. E era isso, ele precisava emagrecer,
por quê? Porque eram pacientes que tinham apneia do sono e tinham um alto risco de mortalidade cardíaca, por exemplo. Sim. Tá? Então, a chance de um obeso mórbido, como é a nomenclatura médica, mas essa palavra é muito feia, então hoje em dia a gente chama de obesidade severa, acabava acontecendo, era o quê? Era tão alto que era melhor ele operar do que correr esses riscos, tá? E aí também você vai percebendo que essas pessoas precisavam de um suporte maior e de um tratamento mais multidisciplinar. E é isso que a própria medicina dá hoje em dia. Quando você olha nos atendimentos, historicamente, o olhar da medicina é um olhar de medicina curativa. Lá atrás, quando eu me formei, quando eu fiz residência, tudo. Então o paciente chegava para mim e ele dizia assim: ah, eu tô com dor de estômago. Então você vai lá e fala: ah, tá bom, pega uma endoscopia, há quanto tempo, toma um remédio, vamos ver se você tem gastrite, o que você está comendo, toma um remédio, voltou, tá melhor, ótimo, você está de alta. Né? Ou então aqueles sintomas. Exatamente. Né? Ou até uma infecção urinária. Então, infecções urinárias. Adianta você pegar, se você tiver um olhar mais convencional, só curativo, você vai pegar e vai falar: ah, infecção urinária, pega o exame, dá o antibiótico, óbvio que isso precisa ser feito, mas o que está por trás disso? Então você precisa estabelecer com o paciente uma coisa muito mais ampla. Como é o lifestyle dele? Como que você vive? Você trabalha tanto, é tão estressado que você segura a urina o dia inteiro e não vai poder fazer xixi? Ou então você fica sem beber líquido o dia inteiro? O que vai acontecer? Faz toda a diferença se você conseguir reestruturar essas coisas. E aí a pessoa não vai ficar tendo infecções urinárias de repetição. Ou seja, você vai na causa. Você vai na causa e a maior parte das doenças, 60% a 80% das doenças ou das queixas clínicas que chegam para o médico, elas estão relacionadas com sintomas associados ao estresse. Nossa. Tá? Principalmente nas grandes cidades, né? Exatamente. Então é daí que nasce a Mind Body Medicine, que é a medicina de corpo e mente. E como que surgiu? De onde veio? Como surgiu? O Dr. Herbert Benson, ele é de Harvard, ele é cardiologista de formação, só que nos anos 70 ele começou estudando quem já faz isso muito bem, mesmo sem comprovação científica. Então hoje a gente agradece ele, porque ele publicou muitos artigos cientificamente comprovados. Então não fica naquela coisa, isso é um papo esotérico, né? Sim. A medicina hoje, ela orienta, por exemplo, você vai tratar uma depressão, você pode dar remédio, orientar a alimentação, orientar a atividade física que vai melhorar a endorfina, mas você tem que incluir alguma técnica de resposta de relaxamento, que foi o conceito que o Dr. Herbert criou, tá? Então vamos lá entender um pouquinho o que é isso, Gabi. Então, se você pensar que 60% a 80% das queixas clínicas, para qualquer especialidade, para o cardiologista, né, o hipertenso, o cardíaco, a enxaqueca, todas essas patologias, a gastrite, a depressão, a ansiedade, o distúrbio de sono, eles nascem não só de uma coisa física, mas também de uma coisa maior, né? Sim. Que a medicina mente-corpo, ela valoriza o quê? O corpo, a mente e o espírito. A gente não está falando de religião. Sim. A gente está falando de espiritualidade, que foi isso que o Herbert Benson traduziu muito em ciência. Ele é como se fosse o... Não sei se você já ouviu falar do Amit Goswami, da física quântica. Exatamente. Ele trouxe a espiritualidade na física, né? E ele trouxe a espiritualidade na medicina. Ai, que delícia, que bom, continue assim. Já está continuando bem. Né? Já tem muitos seguidores, graças a Deus, bom, e é isso que a gente quer, essa ideia que a gente quer disseminar cada vez mais, porque quanto mais pessoas, mais médicos, mais nutricionistas, mais psicólogos, mais terapeutas tiverem esse olhar, né, a gente vai conseguir tratar muito melhor as pessoas. Sim. E uma coisa que eu gosto muito é que no conceito de medicina mente-corpo, ou também aqui no Brasil, a gente vai escutar muito medicina integrativa. Que é o quê? A medicina integrativa, ela é, por definição, uma medicina que une
a medicina complementar, que é o quê? É a acupuntura, é a parte de massagem. Então tem estudos, Gabi, é muito legal, porque tem estudos com massagem mostrando a melhora. Mas por que é isso? Então vamos voltar para o Benson. Ele começou estudando os monges no Tibete, e aí ele percebeu que o que os monges, que acontecia fisiologicamente com os monges quando eles meditavam e faziam um exercício respiratório. Eles criavam uma diminuição de frequência cardíaca, de frequência respiratória, aumentavam a oxigenação do organismo como um todo e melhoravam a parte de cognição cerebral. Tá? Então, a gente, no ambiente que a gente vive, numa cidade grande, no ambiente que a gente vive, o que acaba acontecendo? A gente tem um evento estressor, e eu sempre explico para os pacientes, estresse é positivo, não é negativo. Olha! O que é estresse? Como assim? Por quê? Estresse é uma palavra que vem da física, que significa o maior ponto que você consegue entortar sem quebrar e voltar para a forma anterior. Tá? Então, o que importa? Se você tiver que apresentar um trabalho amanhã de manhã, o que te move e melhora o teu rendimento? O estresse. Não falei estresse, mas é isso, né? Se faz eu chegar até o limite. Você vai ficar acordada, você vai trabalhar, você vai focar muito mais. Por quê? Porque quando a gente libera adrenalina, o que a adrenalina faz? Você consegue prestar mais atenção, a pupila dilata, o cérebro raciocina mais rápido, é o que a gente chama da resposta de lutar ou fugir, entendeu? Frente a qualquer estresse, desde a época das cavernas, se o cara tava lá caçando para comer e vem um animal comê-lo, ele vai reagir, ele vai ou lutar ou fugir. Tá? Nisso, o que acaba acontecendo? Você libera vários hormônios que vão fazer com que o organismo entre em estresse. Esses hormônios, existe um conceito de eustress, que é o quê? Estresse equilibrado. O que é uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que tem a capacidade de ser resiliente. O que é resiliência? É exatamente o fato, se usa muito esse termo em empresa. Então, os grandes CEOs, é o quanto você consegue aguentar de estresse sem se abalar. Entendeu? Sem entrar numa situação de estresse crônico. Sim. Isso é o desequilíbrio. Que daí começa a movimentar negativamente o seu hormônio e tudo. Seu hormônio, você libera muito mais cortisol. O cortisol vai atuar desde fazer você se sentir mais cansado, ter menos energia, você vai ganhar mais peso, você vai inchar mais. Verdade. E aí vira uma grande bola de neve. Verdade. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente já tem os conceitos básicos da medicina mente-corpo. Então, o estresse não é negativo, o que importa é o olhar que você tem para o evento, tá? Então, nunca aconteceu com você, às vezes você pega duas pessoas, né? Eu tenho muitas pacientes que são irmãs, tudo. O que acontece? As duas estão vivendo a mesma coisa, o mesmo trauma, uma perda familiar, uma situação difícil. O olhar de uma é positivo e o da outra é negativo. Então, muda muito o efeito no físico, no corpo, se vai somatizar, né, e apresentar sintomas ou não. Olha, tá? É verdade. Então, isso é a base para entender. E aí o Dr. Herbert Benson fez o quê? Ele criou esse conceito de resposta de relaxamento, que você precisa não só do remédio ou da mudança nutricional, do movimento. O exercício é um grande remédio, né? Porque se a gente costuma brincar que se exercício fosse colocado em pílula, seria o remédio mais vendido do mundo. A atividade física, ela libera endorfina, ela melhora todo o funcionamento do organismo. Sim. E aí, quais são as técnicas de controle do estresse ruim, do desequilíbrio do estresse? São todas as técnicas que fazem com que você consiga a tal da resposta de relaxamento. Que é o quê? Por exemplo, quando você medita, quando você faz exercício respiratório, quando você faz yoga, quando... Você sabe que uma coisa que eu adoro é que os primeiros estudos, eles foram feitos muito a partir de pessoas religiosas, né, chamadas carolas de igreja, na prece. Porque o que é uma prece?
É uma meditação. Você escolhe uma palavra, né? E você foca naquilo, e quando você está ali fazendo um movimento repetido e respirando com mais tranquilidade, você está meditando. Sim. Tá? Que baixa frequência, né? Exatamente. E aí é isso que significa a meditação. Qual é o problema? A gente pegou um hábito oriental, transformou, o Dr. Herbert transformou em ciência, começou a disseminar essa ideia no meio médico e fazer estudos científicos mostrando que isso é verdadeiro. Né? Aleluia! Finalmente saiu do Oriente, veio pro Ocidente! Gente, que só que aí a gente tem um grande desafio de fazer as pessoas praticarem. Sim, né? Porque sim. Qual que é o grande problema? É porque não é um hábito, né? Não é um hábito, exatamente. Tem que começar de novo. Já melhorou muito, né, Gabi? Com certeza. Então, desde a aceitação, assim, mas várias vezes, quando eu comecei a ter mais contato com essas técnicas, tudo, quantas e quantas vezes a pessoa vem, vamos supor, um consultório de um endocrinologista atende muito emagrecimento. Aí eu não consigo emagrecer porque eu não sei, eu começo a fazer, aí no quinto dia eu paro tudo. Você vê que o grau de ansiedade é enorme. Eu falo, para tudo. Então, vamos respirar? Então, a gente faz até dentro do próprio consultório, tá? Então você pensa, foca em uma ideia ou numa palavra, coloca a mão no abdômen, você tem que fazer uma respiração, onde você faz uma inspiração profunda, enchendo o ar no abdômen e expirando em 6 a 10 tempos pela boca, tá? Então, muitas vezes a pessoa começa a fazer comigo, eu falo, tá bom, vamos fazer. Aí você começa a ver que ela não consegue, ela fala, não, meu fôlego está curto. Por quê? Porque ela está respirando aqui em cima, no tórax, a respiração fica curta, e é essa respiração curta que faz o quê? Faz você ter taquicardia, não tem oxigênio. A gente não explora o corpo todo, né? Não deixa fluir. E dá uma sensação horrível de mal-estar e de mais ansiedade. Não foi, né? Daquela sensação que não foi. Então, os estudos, o que eles mostram? Eles mostram que você fazer esses exercícios durante 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite já é mais do que suficiente. Então, não é nem tão difícil fazer isso, tem que transformar em hábito. Então, tem uma pessoa que a gente conversou, que é a Maria Eugênia, que ela adora a respiração e ela é muito focada nisso. E ela fala, e os vídeos maiores vieram pra cá também, e falaram, qual que é a coisa mais importante do mundo? Aí todo mundo, amar, ser feliz, né, não sei o que, não. Aí um deles falou assim, então tá bom, agora tampa o nariz, todo mundo, tampa a boca. Vai amar e vai ser feliz e vai buscar saúde. A coisa mais importante da nossa vida é respirar e a gente não dá valor só porque é de graça. Se tivesse que pagar, as pessoas iam pagar fortunas pra aprender a respirar, né? E como é lindo, porque assim, e aí eu tô exercitando bastante isso, eu vejo como a respiração tá parada aqui. Quando a gente vem pra cá, incomoda demais, a gente não consegue. Esses exercícios, assim, é uma prática, aquela coisa, a prática leva a perfeição. No começo. Por isso, total. Você tá respirando assim, como um neném respira? Eu sempre falo, olha o bebê respirando. É isso que a gente tem que respirar pra sempre, né? E, ou seja, a gente já vem pra fazer isso, é a gente que atrapalha, né? A gente que muda o contexto. Então, o que acaba acontecendo é que quando você quer melhorar os resultados dentro de uma clínica, dos sintomas dos pacientes, o que eu acredito é que a gente precisa conseguir motivar as pessoas a entenderem a importância de mudar estilo de vida. E aí tem alguns trabalhos que são muito motivadores, porque quando você traduz isso em ciência, o paciente consegue enxergar melhor a necessidade de fazer ou exercício, ou de aderir a uma dieta mais rica em ômega 3 ou com mais proteína, balancear as coisas e não ficar com as dietas malucas, né? E também de conseguir aderir à prática dessas coisas. Tá? Então, por exemplo, às vezes quando eu pego um paciente que é muito fechado, que não quer nem vem com esse papo de meditação, nem vem com isso, eu falo, tá bom, então vai fazer pilates. Então troca, você faz exercício, tá? Faço 4 vezes por semana, então 2 você vai fazer pilates e nas outras 2 você faz o que você está fazendo,
né? Porque pelo menos eu estou fazendo ele respirar, tá? E começar a se conscientizar do corpo dele. Porque a gente não tem noção do nosso corpo, né? Até porque é tudo muito acelerado, né? Sim. E esse é um outro problema da vida moderna, Gabi. Então, é outra coisa que é uma luta. Então, as pessoas vêm com muito, por exemplo, queixa de insônia. Aí você vai ver, eu devo estar com alguma doença, eu devo estar com alguma coisa. Ela fica no celular, né? Quantos de nós até? A gente precisa se policiar para fazer isso. Sim. Quando você fica num celular, por exemplo, pega nossas crianças. E é isso que a gente precisa começar a trabalhar no coração de ver. Exatamente. Mas é uma dificuldade. Eu tenho 2 filhos pequenos. Então, quando você começa, eu falo para eles, é 1 hora por dia. Quando eles falam, não, mas eu preciso fazer por quê? Quer saber? Tem explicação científica também. Pega um game de criança. Você começa a jogar, a criança está lá jogando, ela passa de fase, ela passa de fase, ela passa de fase. Sabe o que ela faz com o cérebro? Ela estimula o prazer no cérebro e ela estimula uma área do cérebro que é controlada pela dopamina, que é um neurotransmissor que regula a recompensa cerebral. Então, que é igual para comida. Quanto mais eu como, mais eu quero comer. Porque o meu cérebro entendeu que isso é prazeroso. Isso é o problema de quem tem compulsão. Exato. Por exemplo, compulsão pode ser por comida, pode ser por compras. Você não conhece gente que aprendeu a deslocar isso para corrida, por exemplo? Se a pessoa não corre, precisa dar antidepressivo para ela, porque vai correr porque é o remédio dela. Exato. Entendeu? Exato. E a meditação, ela também aumenta muito a endorfina. Então, eu acho que assim, graças a Deus, no Brasil e no mundo todo, tem um movimento pró-yoga, né, e meditação e todas essas técnicas que vão ajudar muito as pessoas a desacelerarem. E é uma coisa que as próprias pessoas estão buscando porque elas não estão dando conta. Quando as pessoas não estão dando conta de controlar até esse ritmo. Então, o que acaba acontecendo? Se você pegar, a gente é bombardeado por um monte de informação, né? E todo mundo quer ficar informado. Eu também quero, você também quer. Só que a hora que você recebe uma informação, o que você precisa fazer para transformar essa informação em conhecimento? Você precisa elaborar, você precisa de um tempo de pausa. Sim. Então, a gente não tem mais isso, né? Não tem mais. Só vem. Como é que você armazena, né? E pra que eu faço com tudo isso? Exatamente. E como você... Onde é esse tempo que você vai... Eu brinco, eu trabalho com algumas médicas e profissionais de saúde que são mais jovens, mas assim, tô falando de 15 anos a menos que eu. Imagina, ninguém mais escreve, é tudo digitado, tudo guardado em pendrive, tudo. Eu brinco com elas, elas falam pra mim, doutora Lena, você precisa se informatizar. Eu falo assim, não, tem um limite, porque eu raciocino a hora que eu escrevo. Sim. Eu lentifico e eu elaboro a hora que eu escrevo. Sim. Provavelmente essa geração vai elaborar de outro modo, né? Mas é o jeito que eu também sei fazer. Sim. E o que é super interessante é que quando você hiperestimula esse centro de recompensa cerebral, sabe o que acontece? Você desliga o córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio. Mentira! Então, uma pessoa muito estressada ou com muito trabalho, que está com muita informação ao mesmo tempo, o que ela não começa a fazer? Ela esquece. Então, queixa de memória é uma queixa... Mas fica tranquila que é quase todo mundo. Mas é isso que a gente precisa parar. E aí vem um outro ponto, que é um assunto super atual e é uma coisa que me interessa muito hoje em dia, porque eu comecei a ver o quanto as pessoas tinham essa queixa, pessoas jovens. Sim. Então, por exemplo, Alzheimer, a gente está vivendo muito mais. Sim. Né? Então, a expectativa de vida hoje, principalmente as pessoas que têm acesso a tratamentos, a médicos, a saúde, vão viver aí de 80 a 120 anos, né? Então tem estudos sendo publicados na medicina dos centenários mesmo, estudando qual é a diferença das pessoas que viveram mais de 100 anos. E o que a gente vai ver? Pensa na gente, mulher, ou no homem também, mas a mulher fica muito evidente. A mulher entra em menopausa em torno dos 50 anos. Aí você vai viver mais 30, 50. Como vai ser? Né? Sem hormônio, com hormônio, você vai ter a mesma capacidade de lidar com isso. E aí, como é que vai ser? Vai ser. Vai ser. Eu nunca parei pra pensar isso. É verdade, quando você tá na menopausa, muda, né? Muda. Mas por isso que precisa... Eu brinco que vai todo mundo conseguir viver bem, mas a gente vai ter mais trabalho pra viver bem. Então não dá pra não aceitar
acessar toda a evolução nutricional, né? Toda a parte. Então, uma medicina bem feita, quais são os pilares de uma medicina integrativa ou de uma medicina mente-corpo? É uma nutrição bem feita e para cada uma, por exemplo, uma mulher que teve um câncer, ela vai precisar de certos nutrientes na alimentação dela que são diferentes. Todo mundo vai ter que manter um peso saudável, né? Todo mundo vai ter que se movimentar, seja com atividade física, que também dê prazer. Então, o que eu sempre comento é, desde aumentar a atividade física cotidiana. Então, por exemplo, se você pegar, a gente usa, a Organização Mundial de Saúde, há alguns anos, fez uma campanha para uso de pedômetro, tanto que a própria Apple colocou no celular. Pedômetro é um contador de passos. Tá? Então vem nos aplicativos o pedômetro. Então os Estados Unidos, os Estados Unidos e a Europa, se anda muito mais a pé do que a gente, né? Então a gente tem um comprometimento muito maior até de tentar aumentar a atividade cotidiana aqui no Brasil, porque a gente não pega tanto metrô, ônibus, né? Os serviços, mas onde você vai acabar caminhando pela simples necessidade de ir trabalhar, de ir para a escola, tudo. Então, a Organização Mundial de Saúde considera ativo uma pessoa que dá 7.500 passos por dia. Sabe, eu sou uma pedestriana. Você é? Pode até ser. Não sei, 7.500. Sabe qual é a média em São Paulo? 3.000. Né? Então, o que a gente acaba fazendo? Para não desestimular também as pessoas, a gente fala, tudo bem, a gente sabe que em São Paulo se caminha menos. De 3.000, vamos aumentar 1.000 passos? Sim. Depois vamos aumentar 2.000? E aí você vai estimulando com pequenas atitudes a melhoria da saúde geral. Você acha que o brasileiro está mais sedentário, mais obeso? O mundo está mais obeso, né? Mas o brasileiro já também. Porque, e também aqui no Brasil eu acho que até pelas condições de transporte público, de todas essas coisas, acaba piorando muito. Então a gente vem numa contramão. Quando eu estava na faculdade, na residência de endócrino no começo, qual era o problema? O problema é que a classe alta tinha muito acesso à comida, tudo, e acabava ganhando peso. Começou a inverter, é muito mais barato comprar bolacha, a verdura é muito cara, os orgânicos que de lá nem se fala, né? Então a classe de menor poder aquisitivo acabou ganhando muito peso, né? Porque a classe de maior poder aquisitivo... A diferença de vocabulário, né? Tá mais gorda. É isso mesmo. É isso aí. Na prática, dando mesmo. Eu queria entrar nessa parte um pouquinho pra gente falar de alimentação. Eu tenho percebido que hoje eu tenho olhado muito para essa questão da alimentação e tem se falado muito, né? Assim, eu até vejo com meus amigos, diferentes contextos, casados, solteiros, pessoas mais velhas, mais novas, diferentes classes sociais, a alimentação é uma coisa forte. A gente trouxe, né, o poder, as pessoas puderam, com o poder aquisitivo da classe C e D, que é a maioria da população brasileira, ter acesso ao crédito, à alimentação, então está comendo mais, não necessariamente está comendo melhor, está comendo mais que aquilo que a gente estava falando. E eu tenho observado que assim, a gente está numa sinuca de bico, né? Porque assim, a indústria brasileira é uma das que mais usa agrotóxicos no mundo, né? Então, e a gente é um grande produtor, exportador e importador de produtos, né? A nossa vegetação, o nosso pasto e tudo mais, tanto de todo tipo de alimentação, o Brasil é uma grande referência. Como lidar? Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre essa questão da alimentação, porque assim, se você resolve comer mais leve, então eu falo assim, eu como todo dia um grelhado com salada e verdura. Cara, você está comendo agrotóxico pra caramba, essa carne, sem ser a questão espiritualista da carne, de não sei o que, mas também é uma da indústria, tipo, a indústria matadora, a indústria da alimentação hoje ela não é um negócio muito mais sério. Aí você fala, bom, tô comendo saudável, até que ponto, né? Porque assim, o quanto, a gente tá falando que o nosso corpo registra tudo, então o quanto de toxina que a gente tem registrado no nosso corpo, seja de má alimentação, por exemplo, açúcar, né, o adoçante, o quanto que a gente tem de conservante, essas coisas congeladas e de caixinha, que pode até ser light, zero e não sei o que pode ser bom por uma aspecto assim, não te engorda, mas te traz outras coisas. Aí você fala, bom, a alimentação crua seria mais próxima da realidade, porque a gente, né, quando ferve o alimento, você perde a propriedade dele, acima de 40 graus, né? Então você vai comer uma cenoura cozida, você já não está comendo as vitaminas todas, porque você está comendo já fervida. Aí beleza, vou comer cru, mas vou comer agrotóxico. A gente hoje, eu fico olhando assim, eu tenho que escolher o que é menos pior. É isso mesmo.
E na verdade eu acho que é um movimento mundial mesmo, né? Dependendo dos lugares que você, quando você viaja, tudo, você percebe que existe um movimento muito forte, vai ter que existir, não só individual de cada um, vai ter que existir coletivo. E um movimento da indústria, e já está começando a acontecer. Porque o orgânico hoje ele tá ralando, né? E assim, é muito caro. Você não, tem pensa embutidos, pensa na quantidade de sal que tem num nuggets ou num hambúrguer de caixa, que é uma opção rápida. Num mundo que as pessoas trabalham e que elas têm que ter uma coisa fácil para comer, né? Então assim, eu acho que... A praticidade não leva à saúde. Exatamente, a praticidade não leva à saúde. Essa palavra falou a palavra mais perfeita. Porque não é prático ser saudável, né? Então, todas as organizações, os empregadores, o governo, todo mundo vai ter que se envolver nessa guerra. Porque individualmente a gente até tenta fazer, mas é a seleção, né? Exatamente. Quem que você vai alcançar? É muito muito difícil. E isso é uma luta importantíssima mesmo. E quando os teus pacientes vêm aqui, como que você trabalha com eles esse processo? Tipo, como você direciona o menos pior para eles? Porque assim, existe hoje, e eu vou te falar aqui de uma crença, de uma coisa que eu acho que está cada vez trazendo mais à tona. A gente brinca assim que a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica é tudo da mesma família, só tem duas pessoas que são donas do mundo e eles controlam tudo. Porque eu vejo pela lactose, porque agora está tendo, né, estão começando a falar de modinha de intolerância à lactose e ao glúten. Só que vamos lá, a gente não comeu tanto de coisa que a gente come na qualidade que a gente come hoje. Então assim, a modinha baseada no quê? Mas beleza, aí você tem intolerância à lactose, que seu corpo está reagindo. A indústria do mercado já tem o Lactaid lá, que é um negocinho prontinho para quando você tiver... Não, continua comendo, é só você tomar um Lactaid que tá tudo bem. E que eles vão enriquecendo e você vai apodrecendo. Então assim, como é que você faz isso? Porque tem um monte de gente que deve chegar no consultório e falar que tem intolerância, você até pede para ajudar a reduzir, sei lá, dependendo da coisa. E aí? Isso é um problema muito maior, exatamente, a tua visão está perfeita. Só que o que acaba acontecendo? A gente sabe que 60% das pessoas são intolerantes à lactose. É normal ser intolerante à lactose para o ser humano. Quem não é intolerante? Quem conseguiu fazer mutação adaptativa para fazer digestão de lactose, tá? E aí, realmente, qual é o grande problema? Eu tenho várias pacientes que têm intolerância à lactose, mas, por exemplo, a gente orienta de uma maneira que elas tiram, que elas trocam e que elas não precisam ficar tomando Lactaid, tá? Só que ela vai viajar, ou ela tá numa situação, ela tá no fim de semana com os netos, com os filhos, tudo. E a comida que está sendo servida é cheia de lactose. Então vem suflê numa refeição, vem torta na outra, ela descompensa. Entendeu? Então, nesse sentido, o que a gente pode fazer como médico e para não piorar tanto a saúde dela é orientar o Lactaid mesmo, né? A enzima que vai ajudar a digerir. Mas aí eu queria voltar lá quando você falou, lembra quando você falou que ensina eles a respirarem, que é uma questão de hábito e tal. Eu tenho pensado muito isso, a gente tem muita preguiça de mudar hábito. Então assim, você vem aqui, eu imagino quantas pessoas vêm e querem emagrecer porque ou fez obesidade, precisa tratar, ou porque quer emagrecer 5 quilos e pá. Que a pessoa ainda vem tratar o sintoma, né? Não é a causa. Ela quer emagrecer 5 quilos e pronto, estabeleceu aquilo, por isso que todo mundo faz regime e volta. Eu não conheço uma pessoa que faz regime uma vez na vida só. Então, mas você precisa ter 2 dados que eu vou te dar. Um dos dados é que assim, alguém que já engordou uma vez, o ser humano, ele foi feito para guardar gordura, tá? Então essa convenção social da magreza e da saúde, a gente sabe que é verdade. Um estudo bem importante de longevidade foi sabe o que teve mais impacto para aumentar anos de vida? Comer pouco. Então, pensa no homem das cavernas. O que ele fazia? Ele ia caçar o alimento, ele comia o que tinha, né? Então, a gente foi chegando em situações muito confortáveis, onde tem uma ótima oferta, tudo tá... A sociedade da gente tá gourmetizada, né? Então, para você gourmetizar um alimento, o que você faz? Você aumenta a gordura dele, você aumenta o açúcar dele, e aí ele te dá um baita prazer cerebral. Né? Então, e aí, o que acontece com isso? Estimula o mecanismo de recompensa. Só que aí a gente está falando de desinventar o mundo, né? Então, vamos trabalhar com a realidade. É verdade. Eu acho que a primeira coisa é tentar curar pelo equilíbrio.
tá? Porque também alguém que eu tenho algumas pacientes que ficaram tão radicais que elas tiveram perdas sociais de relacionamentos pessoais importantes. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque ou ela vai para uma comunidade que também só age como ela age, ou senão ela não sai à noite, ela não vai estar nunca inserida. É o que vem acontecendo com os veganos, né? Era uma comunidade assim que está aumentando, então está aumentando o leque também. Por isso que eu acho que as pessoas começando a mudar o comportamento. Eu recebo muitos veganos hoje em dia. Só que aí o que tem que crescer com o aumento de veganos? Já está crescendo restaurantes veganos, programas que os veganos possam fazer, né? E isso é um movimento que vai crescendo no mundo, só que é muito grande. Né? E é aquilo que eu volto, a questão da mudança do comportamento, né? Então, por assim, o hábito. Então, assim, um exemplo, se o seu corpo está, né, reagindo, sei lá, da lactose, que você não... Pá, assim, eu entendo que tem a questão social, mas assim, tira da sua alimentação, né? Tipo, tira, troca por outra coisa, substitui. Mas eu sei que não é fácil, mas assim, como não é fácil meditar. Exatamente. E aí a pergunta que eu queria fazer assim, as pessoas que saindo daqui, que conseguem... Tem uma associação das pessoas que conseguem manter a alimentação e manter a meditação? Porque pra mim eu acho que é na mesma linha, né? É uma mudança de rotina. E exercício, né? E atividade física. E ainda, agora, o que é, por exemplo, o meu olhar? Eu não trabalho sozinha, porque não dá, eu demoro muito na consulta, porque eu tenho esse olhar do todo, tá? Mas para tratar isso, a gente acaba também delegando para nutricionista, para educadores físicos que estão envolvidos no tratamento, para psicólogos e para terapeutas que ensinam a meditar, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que aumentar muito o leque de instrumentos e principalmente uma forma de deixar isso mais acessível, eu acredito que é fazer grupos de pessoas que têm os mesmos ideais, né? Então, por exemplo, na clínica tem grupos de meditação. Entendeu? Então a pessoa vem, financeiramente é uma coisa viável, tem um estímulo do social, porque tem várias pessoas fazendo então, as mãos, exatamente em busca do mesmo propósito, e eu acho que quanto mais pessoas trabalharem valorizando esses propósitos, mais a gente vai conseguir. Há quantos anos atrás era super raro você ter corridas em grupo? Entendeu? Hoje em dia tem corrida das mulheres, corrida das crianças, tem corridas à noite, corridas com música. Por quê? Porque as pessoas vão em busca de um propósito. E eu acho que é isso que vai acontecer, Gabi. Então eu acho que a gente tem que divulgar esses conceitos, acho que a informação é poderosa, né? Então, por exemplo, eu vou te falar um estudo que foi publicado numa revista médica boa em 2007. Eles compararam um grupo de pessoas que tinham bons hábitos, comiam direito, tinham peso normal, eram bem equilibrados no manejo do estresse, estavam com tudo ok, e praticavam atividade física e praticavam algum tipo de stress management, né, que é essas terapias, ou yoga, ou meditação, alguma dessas coisas. Compararam com outro grupo de pessoas que não faziam essas coisas, tá? Fizeram um screening genético para doenças em todos esses grupos. O que aconteceu? No momento zero, depois de 12 semanas, eles revisaram. Existe um conceito que chama epigenética. É como o que a gente come, o que a gente vive, o quão estressado a gente está, como o meio ambiente altera o nosso gene. Ah, isso com certeza. Isso é um fato. Então, e isso é uma medicina recente. Epigenética não é tão antiga assim. Epigenética, nunca tinha ouvido falar. Então, você tem o gene lá, mas você pode ligar ou desligar o gene. E você faz. Você traz isso dos seus ancestrais, né? Energeticamente falando. Eu percebo, você falando agora, eu percebi, por exemplo, minha avó, parte do meu pai, de família europeia, espanhóis e tal. E eles tinham hábito, até por conta da guerra, quando vinha fazer compras, vai fazer compra de mês. Aí vinha, ganhava tudo, né? Comprava um monte de coisa. Hoje a gente não faz mais, a gente vai no mercado e quanto mais você... Não, e a história do sabe limpar o prato, né? Como? Só comeu o que você precisa pra saciedade. Não, e regionalmente, porque daí, por exemplo, a família da minha mãe é do Nordeste, então eles comem muitas raízes, muitas coisas e não tinham hábito de comer tantas folhas, né, tanta salada. E aí quando ela veio para São Paulo e tal, até hoje, na nossa alimentação quando a gente era pequena, a gente comeu menos isso.
Hoje eu como muito, né? Mas eu aprendendo. Mas eu vejo como o lugar em que você tá, a tradição familiar que você vem e o contexto social que você vive influi. Às vezes você nem escolhe, você já tá lá, né? É isso mesmo, entendeu? E ao mesmo tempo, você também tem, se você está naquele contexto social, você vai ser do contra sempre, ou você transforma o ambiente, é a mesma coisa que tratar criança, entendeu? Então, eu sempre falo, se às vezes vem a mãe, ela me traz uma criança gordinha, aí ela fala pra ele que ele não pode comer isso, fala pra ele que ele não pode comer isso. Eu falo, peraí, tem em casa? Entendeu? Então, como é que ela quer que ele não coma? Você ela compra. Ah, mas o outro irmão é magro. Eu falo, então, dá pro outro irmão na rua. Isso se é que ele precisa. E é saudável, precisa, né? Então, é isso, percebe que é uma coisa muito mais comportamental? Sim. E aí, qual que é o resultado? Tem que trabalhar aqui, né? Tem que trabalhar tudo. Tudo está interligado, é tudo muito implicado. Então, é o que você põe na mesa, é o que você fala em casa, como você reage. Então, o que é importante a gente lembrar é que a produção de serotonina, que é o neurotransmissor que todo mundo quer, o lugar onde a gente tem mais produção, primeiro é no cérebro e o segundo é no intestino. E por isso é tão importante cuidar bem deles, e a medicina ayurvédica, total, né? Eles falam que a saúde da gente está no intestino e no fígado. Exatamente, que o fígado, o que ele é? Ele é um grande depurador, é um filtro. Né? O que a gente precisa tomar cuidado um pouquinho, quando a gente pensa em medicina integrativa, e eu sempre me interessei muito por isso, o médico, por exemplo, que faz acupuntura, ele fala de meridianos de energia. Então, muitas vezes tem paciente meu que vai fazer acupuntura e volta e fala, mas doutora Lê, você nunca me disse nada que eu tinha problema no fígado. Eu falo, você não tem problema no fígado, órgão. Você tem no meridiano de energia fígado, entendeu? Então isso é uma coisa importante da gente ter em mente, que para o bem e para o mal, a medicina ocidental trabalha com um raciocínio e a oriental trabalha com outro. Todo mundo está tratando a mesma coisa, e principalmente quando está tratando unido, mas a nomenclatura às vezes confunde o paciente. Mas você acha que a medicina ocidental, ela está... vou dizer a medicina tradicional, tá? Para os nossos padrões, ela tá um pouco retrógrada? Eu acho que a medicina mais que a gente, médico, chama de acadêmica, das faculdades, tudo, ela tá, mas por quê? Porque existe um rigor científico muito alto, né? Então você precisa comprovar tudo, fazer estudos, isso demora, Gabi. Né? Porque a gente vê, por exemplo, a oriental é milenar, por exemplo, a Ayurveda existe há mais de 5.000 anos comprovada, deve existir muito mais. E estão trazendo coisas, estou falando só da Ayurveda, mas qualquer outra, que é um fato, que agora está sendo reconhecido apenas, não é que está sendo inventado ou alguém descobriu agora, né? Então você olha e fala, porra, como tá precisando, né, dar uma atualizada, e como você vê que tem muita coisa assim. Ainda a sensação que eu tenho um pouco da medicina tradicional é que ela assim, é muito controladora. Então assim, precisa ter alguém que vai validar, que vai ter um benefício com aquilo, que vai ficar no acadêmico e que vai ter um movimento X para ser reconhecido e tal. Ele ainda está mais... Você não pode ser corporativo? Pode ser, uma palavra que não se encaixa em médico, mas... No final das contas, eu acho que tem todo um histórico mesmo médico, porque a medicina não é uma ciência exata, né, Gabi? Então, a gente brinca muito que medicina é uma ciência de verdades mutáveis. Então, uma coisa que era certa hoje, depois não é. Então, tem uma... Só que, sabe o que eu acho que falta reconhecer? Falta reconhecer essa conexão, e já está melhorando muito. Porque a hora que... Todos os médicos, na faculdade, porque isso não é formação de faculdade, a gente vai buscar depois. Você vai buscar ou não na hora que você percebe que o próprio paciente às vezes vira pra você e fala, ai, doutora, eu preciso te contar um negócio. Eu não tomei aquele remédio, mas eu fui meditar, eu fui tomar floral, eu fui fazer acupuntura. Entendeu? E funciona. Algumas vezes funciona. O que a medicina convencional, acadêmica, vai te responder? 40% das pessoas têm melhora com efeito placebo. Entendeu? Mas tá bom. Da onde veio o efeito placebo? Placebo é um remédio sem remédio.
Ah, é aquela, Tá. tipo, quem engravida sem gravidez psicológica, assim, É um pouco diferente. É tipo, você dá uma medicação para uma pessoa que não tem um princípio ativo. A gente usa muito isso em estudo. Então, por exemplo, minha tese de doutorado, eu usei um remédio que aumentava a serotonina em mulheres com TPM muito grave. Só que aí você faz um estudo que a gente chama de duplo cego. Você pega, 300 mulheres, 150 mulheres vão em um momento tomar o remédio por 2 meses e 150, depois elas trocam, 150 não tomam, então tem placebo. Para você validar que realmente foi o remédio que melhorou, entendeu? Então, às vezes, você tem estudo na New England mostrando o efeito benéfico, não tanto quanto o remédio, mas no placebo. Mas aí eu te pergunto, Gabi, no olhar que a gente tem nessa medicina mente-corpo, existe algo maior, uma conexão maior, é o poder da crença também, é o poder de que o paciente tem de olhar positivo, de acreditar que ele está melhorando e ele vai melhorando. Sim, é a intenção que coloca, né, no que vai fazer. Como Isso ele se estado de sente presença também, né? Então, aí sim, quantas e quantas vezes um paciente que tem um olhar muito mais positivo para a doença dele e tudo, ele evolui melhor, com o mesmo remédio que o outro. Sim, dá pra ver claramente isso com os pacientes de câncer. Exato, por isso Né? que a medicina integrativa Tá mais forte lá. é tão forte no câncer, porque as pessoas procuram já, não é uma ordem médica. Então, o médico é uma figura que ele carrega um poder grande. Por isso que a gente também precisa agradecer muito e estudar cada vez mais e tentar se colocar, ter muita empatia, se colocar no lugar do paciente. Sim. Na hora de decidir, prescrever alguma coisa ou como você vai cuidar do outro. Porque quantas e quantas vezes é uma coisa é muito importante, é muito relevante o quanto a pessoa se entrega para você. Sim. Né? Então você precisa estar conectada com isso, com a percepção disso, para conseguir fazer uma medicina de boa qualidade e humanizada. Né? Porque não é só uma infecção urinária que está na sua frente, né? Não é uma hérnia de disco que está na sua frente. Que bom que você vem com esse olhar, que você é uma médica, porque a gente escuta isso direto saindo, né, da medicina tradicional. Então, às vezes, vocês vão tratar coisas com outras pessoas que não são médicos e como é bom ter essa validação nesse meio, né? Porque... E tá cada vez melhor. Tá aumentando. Tá, porque as pessoas vão percebendo e o próprio paciente, ele tem uma força. A hora que ele vai deixar de ir num médico que tem essa visão tão focada no órgão e ele troca de médico, o próprio médico tem que acordar. Você tem pacientes aqui que você não consegue tratá-los, no sentido assim, eles não têm o sucesso que eles gostariam de ter? Tem, claro, tem, né? Mas eu acho que depende também de você entender, e isso é uma coisa que durante os anos de clínica, tudo, eu mesma vou trabalhando, é muito frustrante para mim quando eu não tenho resultado, né? Mas você vai aprendendo que é um trabalho de equipe, né? Quantas pessoas, Gabi, eu atendo, que eu posso falar tudo isso, elas não estão prontas para ouvir. Elas não têm alcance de ouvir e nem de fazer nada. O que eu acho que elas querem tomar um remédio. Elas querem um remédio e pronto. E às vezes eu dou, porque também, senão elas vão em outro médico que vai dar e elas vão encontrar. Só que eu sempre tento plantar isso, né? E todos os profissionais que acabam trabalhando junto comigo têm esse olhar. Então a gente precisa entender que isso, a gente não vai conseguir tratar todo mundo, mas depende muito da pessoa. Eu brinco sempre que é um trabalho de equipe, né? Que se você é meu paciente, você tem uma participação importante, a responsabilidade da sua saúde também é sua. Sim. O que eu acredito é que os profissionais de saúde, eles devem dar um norte, um rumo, vai por aqui. Sim. Até porque tem muita informação. Então a pessoa tem que ter um roteiro para seguir. E a gente tem uma coisa relacionada muito com a autoridade. Então hoje, por exemplo, advogado, médico são autoridades. Então assim, se um médico, e é impressionante, já aconteceu isso na minha família, de eu comentar coisas assim, olha, do tipo, sei lá, por exemplo, que óleo de coco faz bem, tá? E aí eu falei, mas é porque eu tô virando mais alternativa e não sei o que, quero ser mais zen, assim. Ela foi no médico, o médico falou que óleo de coco faz bem, que ela fez? O doutor falou. Então a gente entende como é importante ter essa autoridade. Mas você entende, isso é validação científica.
Entendeu? É autoridade, mas é por quê? Porque existe a noção do que o médico, a hora que ele te fala que óleo de coco faz bem ou não faz bem, ele tá te dizendo isso embasado em ciência, Gabi. E é isso que eu sempre falo, tudo que eu faço dentro da clínica, que eu coloco, é embasado em ciência. Você não trabalha com essa questão assim, intuitiva? Eu acredito que todo mundo é canal de cura. Mas a intuição é minha, é pessoal, não é da... Não. Por enquanto não, tá? Eu acho que vai chegar no momento que vai ficar validada. A intuição é minha, pessoal, tá? Mas o que for oferecido aqui dentro da clínica ou dentro de um hospital tem que ter validação científica, Gá. Porque senão o médico vai deixar de ser uma autoridade. Entendeu? Então, isso é uma coisa, eu posso virar para uma paciente, e aí eu até falo, olha, eu vou te falar uma coisa que funcionou para mim e que eu acredito, mas isso não é científico. Entendeu? Aí a gente está tricotando, a gente está achando. Né? Eu tenho uma coisa interessante, por exemplo, lactobacilos é uma coisa que eu já vi trabalhos e não tão acadêmicos há muitos anos atrás em congressos que eu fui nos Estados Unidos. Eu tenho uma grande amiga que é chefe da pós-graduação no HC. Na época eu lembro que eu voltei encantada e eu falava para ela, deixa eu dar aula na pós disso? Ela falava, não tem validação. Há 1 ou 2 anos ela falou, quer dar sua aula? Agora pode. Olha só! Entendeu a diferença? Tá? E se você me perguntar, eu já prescrevo lactobacilos faz tempo. Tá? Então são coisas que a medicina tradicional ela precisa validar, faz parte do conceito, é como um advogado. Ele pode não seguir a lei, ele pode não concordar com a lei X, mas na hora que ele estiver lá advogando, ele tem que seguir a lei. Né? Senão vira também um esborno. Né? Sim. Todo mundo que quer. Basta ter o título, né? Exatamente. Então, nesse ponto, eu concordo sim. Tá? Então, qual é a grande vantagem hoje? Que existem estudos, por exemplo, tem o que a gente estava falando daquele primeiro estudo, só para terminar o raciocínio. O estudo que analisou as pessoas, fez screening genético e viu os genes que elas tinham para diabetes, para hipertensão, para câncer, isso tudo. E depois de 12 meses, de 4 meses, avaliou de novo se esses genes estavam ligados ou desligados com atividade física, prática de meditação, exercícios respiratórios, e no grupo que não fazia nada começou a fazer, houve melhora, desligou muitos desses genes. Então isso é uma coisa que a gente tem necessidade de entender com ciência. Entendi. E aí a gente pode cobrar do paciente. Desculpa, você tem que fazer, não é uma escolha. Entendeu? É o remédio. Eu queria perguntar sobre o nosso cérebro, na verdade, que a gente só usa um tantinho assim, né? Só que está aumentando cada vez mais as necessidades das pessoas, assim, casos de depressão, casos de ansiedade extrema, desses estresses extremos, tudo extremo, está acontecendo muito forte. Até de loucuras, insanidades e doenças voltadas para a parte mental mesmo, né? Quando vai ficando mais velho, a taxa nossa de mortalidade está aumentando, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que estão vindo junto com isso, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho assim, explorar o nosso cérebro, como que é que a gente atua mais aqui dentro dele, para depois a gente deixar descer para o nosso corpo, entrando nessa questão também voltada para a meditação, que ao meu ler, tem associação com o autoconhecimento. E como que se trabalha o autoconhecimento dentro da medicina? Cientificamente falando. Informando, né? Então, palestras ou dentro das próprias consultas, o médico ele é um grande informador para o paciente, né? Então, qual é a melhor arma motivacional que a gente tem? É um conhecimento ou um estudo que validou uma mudança. Então, por exemplo, você fala de depressão, ansiedade, um pouco tem a ver, lembra daquela história das situações quando a gente vai ter muita ansiedade, sobrecarga no trabalho, não consegue relaxar, não consegue acalmar,
você estimula muito a amígdala, que é a área do medo, da raiva, da tensão, e desliga a córtex pré-frontal. Então essa ansiedade vai piorando o resultado, inclusive, de você conseguir fazer alguma outra coisa. Por exemplo, uma coisa super interessante que eu percebo muito no consultório nos últimos anos. As pessoas me falam muito assim: doutora Lê, eu não consigo mais ler livro. Eu não consigo mais me concentrar como eu me concentrava. Entendeu? Então tá tudo nessa coisa muito rápida e você não consegue focar, né? Então eu brinco que a gente está fazendo um grande déficit de atenção social, né? Então você tá ao mesmo tempo fazendo 4, 5 coisas e as pessoas te cobram também. Então é o WhatsApp, como você não viu aquela notícia que acabou de sair, né? Então isso você também, quando eles trazem esses sintomas? Eu oriento a desacelerar mesmo. Falo, você não precisa saber tudo, não dá para saber tudo. Sim. Né? Ainda a gente não conseguiu estimular o nosso cérebro, usar o cérebro inteiro para conseguir fazer isso. Então vamos trabalhar com foco. Por que aumentou tanto a necessidade, a procura e a oferta de profissionais que são os coachings? O que é o coaching? Né? É uma pessoa que simplesmente vira para você e fala assim: peraí, vamos organizar sua agenda? Faz isso primeiro, isso depois e isso depois. As pessoas não estão conseguindo dar essa parada e colocar a rotina. Se eu virar para você e falar assim: Gabi, você quer ser atendida? Chega a hora que você quiser. Eu não faço agenda. Eu faço agenda para não virar um caos. Né? O nosso dia também é assim. Como é que você pode colocar 10 coisas para fazer num dia que cabem 5 coisas para você fazer? Mas você quer fazer, né? Então, como você vai... existe de tudo, né? Porque 10 é muito longe, as pessoas colocam targets muito lá na frente. Então é isso que eu acho que as pessoas precisam fazer. E aí é claro que aumenta a ansiedade. Então o coaching, o que ele acaba sendo? Ele é um organizador de vida. Então cada vez mais eu mesma percebo quantas pessoas não conseguem seguir uma dieta ou fazer alguma coisa porque elas não se organizam. Apenas precisa se organizar, né? Exatamente. E é uma coisa, vou te contar, uma percepção do consultório. Eu brinco sempre que pessoas que trabalham, que têm rotina, tudo, elas aderem muito melhor ao tratamento do que as pessoas que não trabalham, porque elas ficam tão à mercê do outro. Por exemplo, mulheres que cuidam de filhos, tudo, e eu valorizo muito, não tô nem por um minuto falando que não, mas elas não têm rotina, elas precisam fazer rotina. Elas têm que acordar, marcar o horário da ginástica, eu vou almoçar em tal horário, porque elas se perdem. Então, eu brinco com as secretárias, por exemplo, que são as que chegam atrasadas, entendeu? Porque elas se enrolam pela falta de método. É verdade. Entende? Então essas coisas a gente precisa ter um olhar para cuidar. E aí, falando de cérebro, na verdade, o que eu acho que a gente precisa valorizar muito é, de novo, a gente vai viver muito mais, e a pior coisa que pode acontecer, é o que a gente está vendo, é perder a capacidade cognitiva. Porque da parte física as pessoas já estão cuidando muito. Então, já, graças a Deus, as pessoas se exercitam mais, fazem alongamento, cuidam mais da parte muscular, da parte da alimentação. Só que a parte cerebral, ela, primeiro, estresse, a gente já falou que piora o foco, piora o raciocínio, então isso é uma coisa urgente das pessoas focarem de cuidar. E tem a evolução para Alzheimer. Alzheimer é uma doença que muito se fala da genética, tem um componente genético, só cresce, mas tem, porque as pessoas estão envelhecendo, e aí que vem a grande novidade e é o que a gente pode atuar. O Alzheimer começa a se desenvolver 30 anos antes de você ter sintoma. O que muda no desenvolvimento de Alzheimer? Atividade física aeróbica de alta intensidade, 150 minutos por semana, alimentação mais do tipo mediterrânea, né? Porque é uma alimentação que é melhor para a parte cerebral, que ativa, né? Tem as especiarias que ativam. Meditação, porque não é muito tempo, sim, mas todo dia um pouquinho, né? E porque você todo dia um pouquinho. E todo dia um pouquinho de tudo, né? Exato. Então, a gente precisa conseguir incluir o todo dia um pouquinho e fazer as coisas
acontecerem e se transformarem em hábito. E outra coisa é o treinamento cognitivo. O que é o treinamento cognitivo? Você analisa os pacientes de modo diferente. Então, pode ser que você vire para mim e fale, ai, estou esquecendo tudo. E aí você está super agitada, fazendo uma coisa, fazendo outra. O que você só precisa fazer é conseguir respirar, acalmar e se organizar. Pacientes com síndrome metabólica, né? Diabetes, hipertensão, colesterol alto, história familiar de Alzheimer, idosos, já são pacientes de maior risco para perda de memória. No Alzheimer, o que vai acontecendo? Vai tendo depósito de uma coisa chamada placa de amiloide no cérebro, que depois vai atrofiar o cérebro, vai diminuir o tamanho dele. Tá? Isso é muito progressivo. Então, um estudo que foi publicado quase agora, no fim de 2015, começo de 2016, ele mostra o quê? Foi feito teste neuropsicológico nos pacientes que tinham queixas de memória no tempo zero. Então, agora a gente faz o teste neuropsicológico e deu lá que tinha um comprometimento. Colocou esses pacientes nesse programa, mexendo na dieta, mexendo no exercício, mexendo na meditação e alguns com treinamento cognitivo, né? Assim, a leitura até é um tipo de treinamento cognitivo. E lembra que eu te falei que os pacientes que vêm com queixa, eu não consigo mais ler livro, não acabo os livros, né? Depois de 4 meses, repetiram o teste neuropsicológico com uma melhora importante e o mais fantástico é que fizeram um exame para ver depósito de placa amiloide. Diminuiu, você tira a placa de amiloide que estava depositando e é o que vai fazer a doença de Alzheimer realmente aparecer. Então, mais uma coisa que é uma doença de estilo de vida. Então, o que a gente vai ter que fazer? Você previne o desenvolvimento de Alzheimer fazendo essas coisas. Né? Então, pode ter outros fatores, tem fatores genéticos. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal e é muito importante. Então, e é também uma motivação maior. Então, a grande verdade, o que a gente vai ter que fazer como médico ou qualquer profissional da área de saúde é brigar para que o paciente, para que a pessoa, o indivíduo tenha um bom estilo de vida. E é o que o mundo joga contra. Então, você tem que trabalhar 12 horas, você tem que estar conectada com tudo, porque senão você cai fora do mercado. Tem que fazer assim, né? De dentro para fora, né? Então, isso é autoconhecimento, né? Esse é o autoconhecimento. E aí o grande desafio que é o equilíbrio. Né? Como a gente equilibra isso? Como você também consegue ser um bom profissional, consegue estar ser no boa contexto, mãe, né? Estar presente e conseguir ter boa saúde. Então, para mim, isso que eu acho que é tanto a medicina integrativa, nunca desvalorizando a medicina convencional, que ela tem um papel enorme. Qualquer pessoa que tem uma patologia, não é diagnosticada ou é incorretamente diagnosticada, ela não está inserida nesse contexto. Por quê? Porque isso tem um olhar preventivo. Então, a medicina convencional, ela é muito mais curativa. Tá? Então, o médico, a hora que chega um paciente no médico, qualquer que seja a especialidade dele, o que eu acredito? Tem que ter diagnóstico. Diagnosticou, foi feito isso, ótimo, tratou, mas o olhar do médico tem que ser, mesmo assim você vai para a medicina de lifestyle, de estilo de vida. Além da sintoma. Porque senão você vai fazer doença depois, você vai voltar de novo. Ale, o que é espiritualidade para você? Espiritualidade para mim é ser grata, é conseguir valorizar pequenas coisas no dia a dia, porque eles inundam a gente de prazer e aí aumentam a nossa serotonina, e é estar conectado em alguma coisa maior. Não dá para acreditar que uma cadeira é só uma cadeira e que a gente está aqui só porque a gente está aqui para gravar uma entrevista. Né? Todo mundo tem um corpo sutil, que é uma energia que acaba alinhando a energia de todo o planeta, e eu acho que o que a gente faz gera um efeito em todo mundo que convive com a gente, e aí isso vai gerando um grande campo energético, positivo ou negativo. Eu acho que é isso, espiritualidade. Que lindo, gente! Fico tão feliz, meu coração fica tão cheio de alegria de ver que todas as áreas, e a medicina está começando não, né? Já virou adolescente. A medicina já está na adolescência dessas integrações. Na verdade, a gente
que a gente quer unidade. Unidade é isso, né? Então integrar todas as funções. Ale, muito obrigada. Achei o máximo essa conversa. Foi muito bom ter esse tom assim da medicina. A Ale tem um consultório aqui em São Paulo, que ele é bem diferente. Na verdade, a gente tá aqui na sala dela agora, nesse cenário super gostoso, assim. Então aqui embaixo vai ter os contatos, os dados para vocês entrarem em acesso. Aqui é muito legal porque você entra e não tem um tom de consultório, já tem uma coisa mais integrada aí. Então tem uma sala lá embaixo que tem a sala da meditação, é um tom de casa, então cada sala tem sei lá, uma energia diferente, assim, que você não parece que você entrou num consultório, todo mundo de jaleco branco, você não sei o que. A gente usa jaleco. Hoje é um sábado, né? Tem um tom médico, mas tem tudo mais. Mas tem uma energia boa, um sintoma diferente, um sintoma que é mais integrativo. Então eu recomendo vocês a conhecerem, claro, não só aqui, como tem vários outros lugares como esse, tem várias outras alternativas, eu acho que... E sabe o que é legal dizer, Gabi? Que os hospitais, eles estão começando na oncologia, mas grandes hospitais em São Paulo já trabalham com medicina integrativa. Sim. Então, não é uma coisa... E, assim, a gente pode citar o Einstein, o Sírio-Libanês, que são hospitais diferenciados, mas tem atendimento de acupuntura e de reiki em hospitais públicos também, e é por isso que a gente tem que torcer. Sim. Que quanto mais a gente conseguir espalhar o conceito, a gente vai ajudar mais gente e a gente acaba se ajudando. Essa é a unidade, essa é a integrativa de tudo. Gente, um beijo, obrigada, Lê, adorei. Também. Obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado. Até a próxima.